Bem com a Vida hoje trouxe uma entrevista maravilhosa, uma coisa nova. A governadora Rosalba Ciarline, empossada, já governadora do estado, ela vai falar não de política, ela até toca em política, mas ela vai contar peculiaridades da vida dela como médica, como uma excelente mãe cozinheira e também como uma mulher que gosta de cultura, que tem um trabalho, uma linha traçada e que nós vamos ter coisas muito boas. Vamos conferir. Verão 2011, vida nova, tudo indo para frente, com o pé direito, como eu falei para vocês. E hoje nós temos aqui a governadora já empossada, Rosalba Ciarline Rosado, para falar para vocês um pouco da vida dela, como é o nosso programa. Boa tarde, governadora. Boa tarde, Nete. É um prazer grande começar o ano conversando com você. Pois é, conversando com Natal e com o Rio Grande do Norte, através da Sim TV e através de um Net Show. Exatamente, não é podendo verdade? interagir com milhares de pessoas. Nesse primeiro dia de um ano novo, um ano, se Deus quiser, de muita esperança, de muita luz, de muita realização. E nós vamos hoje entrar na intimidade de Rosalba. Nós vamos conversar com você, primeiro, sobre a sua formação acadêmica, que muitas pessoas sabem, mas algumas que estão chegando na cidade, você sabe que o Natal tem muita gente nova, né? É bom que saibam também. Na época, estudando de Mossoró, na realidade a gente não tinha nem um curso científico que preparasse melhor para o vestibular. Então eu tive que estudar em Fortaleza, pela proximidade. Minha avó morava em Fortaleza. Fui fazer o exame de admissão, aquele tempo de exame de admissão. Estudei no Colégio das Doroteias, depois fiz o científico no Batista, terminei no Marista e me preparei para o vestibular. E como todo jovem, você faz um vestibular aqui, outro ali, fiz em João Pessoa e passei em João Pessoa. Então comecei por João Pessoa. 3 anos depois, eu me transferi para Natal em função do casamento com Carlos Augusto. E graças a Deus, porque voltar para Natal foi uma coisa maravilhosa. Concluí aqui eu tive lições maravilhosas no Hospital Infantil Varela Santiago, no trabalho comunitário na Rua do Motor. E aí eu, casada e mãe, porque eu tive 2 filhos. Rosalba, tem algumas coisas, passagens interessantes suas, de dedicação, você como médica pediatra. Conte um caso para a gente. Sempre encarei a saúde de uma criança como algo assim acima de tudo. É o começo de uma vida, é o futuro. E muitas vezes a gente passou por situações difíceis, principalmente que eu fui trabalhar no interior, onde as condições não eram muito fáceis e num período onde havia uma mortalidade infantil muito alta. Fui ser médica também de berçário. Então teve vários fatos assim, de criança que precisava de um acompanhamento intensivo e não tinha UTI. Então eu ficava 24 horas com aquela criança num quarto do hospital, no berçário, me desdobrando como se fosse uma UTI para salvar aquela vida. Será que foi por aí que você entrou na política? Com certeza. Comecei a me envolver com os problemas da criança. Depois comecei a me envolver com a educação da criança e os conselhos comunitários que estavam se formando. E onde é que entra Geraldo Mello nessa história toda? Nós estávamos com José Agripino, o candidato era João Faustino, Geraldo que ganhou a eleição. Daí a cidade se dividia, né? E, consequentemente, eu estava, na época, dirigindo o hospital Tarcísio Maia. Claro, é natural, o governo mudou, muda a direção. Isso eu entendo, é a coisa mais natural do mundo, você tem que ter a confiança. E voltei para o posto de saúde, para a unidade de saúde. Só que quando eu estava lá 2, 3 meses, lá vinha uma indicação, estava precisando de um médico pediatra em outro bairro. E eu ia para outro bairro. Assim eu rodei 7 bairros. E cada bairro que eu chegava, era o mesmo trabalho que eu ia fazer, a minha obrigação de médica, de funcionária pública, servir o povo. Então eu ia atendendo as crianças, como havia uma carência muito grande
nós temos que atender 16 fichas. Eu nunca atendi menos de 25, 28, 30. E, consequentemente, eu dava plantão também do hospital infantil, na comunidade de saúde. Então, aquela clientela também me procurava no plantão. Eu passava 24 horas atendendo criança. Numa época que não tinha farmácia básica, quando tinha era muito pouco. Então, os propagandistas de medicamento, eu encontro muito com eles hoje. A Assis, inclusive, é um deles. A senhora era impossível. Quando a gente chegasse, eu tenho que deixar todas as amostras grátis aqui. Porque aquilo me ajudava a atender aquelas crianças mais pobres, mais carentes. Então foi esse trabalho que, sem nenhuma pretensão política, nunca atendi uma criança para dizer à mãe, quem você vota vai deixar de votar. E como é ser mulher de Carlos Augusto? Olha, é uma coisa maravilhosa, 42 anos de convivência, 36 de casado e 6 de namoro. Há uma parceria muito grande, uma amizade ainda maior. O amor, ele se solidifica por esse sentimento muito forte de amizade, de cumplicidade. Acho que foi algo assim, tem aquela história com as duas pedrinhas que se encontram, que se combinam, aconteceu e deu certo. Rosalba, pouca gente não sabe, mas você tem dons culinários. Esses dons vêm da mãe, da avó. O que você gosta mais de fazer na cozinha? A minha avó era conhecida, Dona Laíde Escócia. Dona Laíde? Ela em Mossoró foi quem, acho que o primeiro buffet que existiu, assim, os casamentos. Ela era quem dava aulas de arte culinária e foi com ela que eu morei em Fortaleza. Então, nunca fiz o curso propriamente, mas fiz o dia a dia, ali assistindo, vendo, ouvindo falar. E minha mãe tinha aquele tempero inesquecível. Então, eu não sou muito, fui fazendo minhas receitas, às vezes eu invento na hora e adoro tudo que é do mar, frutos do mar. Como eu não tenho muito tempo, geralmente é nas férias, que agora nem férias eu tenho, mas os finais de semana que eu estou na praia, que eu adoro praia, sempre foi uma coisa que eu acho que eu só faltou nascer na praia, mas minha mãe disse que nasceu em 26 de outubro, em novembro ela já estava indo para Tibau para começar um veraneio comigo. Então eu gosto, tenho essa coisa assim, praia para mim, e tudo que é do mar. Então eu acho que quando chega assim, final de semana, eu gosto de fazer a lagosta, aquela muqueca boa para os filhos. Eu sei que você, quando não faz, você é uma freguesa assídua da muqueca capixaba, isso eu já sei. Muqueca capixaba dos camarões. Eu gosto de frutos do mar. E vocês estão vendo colocar só a receita que ela vai acabar dando. Sempre, olha, tem umas coisas interessantes. Eu fazia uma lagosta e colocava vinho branco. Aí um dia eu fui fazer, cadê o vinho branco? Não tinha mais. Digo, eu vou experimentar cachaça. Ó, perfeito. Vamos agora voltar para Mossoró. O que fez você mudar a cara de Mossoró investindo na cultura? Acho que cultura é vida, é algo que é o sentimento do povo. Você não pode, é história, a raiz, e é algo que lhe faz com que dê motivação na educação, a autoestima da cidade, ela fica realmente... Então, era uma coisa que eu já via no grupo de dança que tinha de forma espontânea no bairro. Uma coisa que me surpreendeu quando eu fui prefeita foi que, logo que eu assumi, começaram a vir pedidos de todos os bairros para fazer o pichamento da rua. Eu digo, que diabo é esse pichamento? Já eram as pessoas se preparando para o São João, para fazer aquela quadrilhazinha que a comunidade reunia a rua. Quando mandei ir anotando, era cedo, eu disse, olha, isso é para junho, vamos anotando aí para saber o custo desse pichamento. Quando eu vi, eram mais de 200 ruas. Que coisa, e tem tudo isso na cidade. E comecei a ir aos arraiais. E foi assim, aí fomos formatando, imaginando, se juntasse tudo isso, não seria uma grande festa? Não seria uma forma de... Foi aí que foi surgindo a cidade junina. Foi disso que já existia, eles faziam aquilo de forma espontânea, sem nenhum apoio, e nós associamos, depois colocamos a história, coincidentemente, da resistência de Lampião, que era no período junino. Nós vamos começar a festa pela resistência, 13 de junho, dia de Santo Antônio, e vamos fazer disso uma encenação, porque sempre
lembro na minha infância, as pessoas contando como foi a resistência ao bando de Lampião. Mossoró tinha dado esse grito de resistência, que era algo que deixava a gente orgulhosa, que mexe, né? É verdade. Mexe. Mas eu disse, as próximas gerações, será que vai ter algum contador de história para ficar na escola relatando isso? Que vai morrendo com o vai morrendo, tempo. as coisas vão desaparecendo. A gente não pode deixar morrer isso, pode. É um valor da terra. Outra coisa também que marcava muito era a história da libertação dos escravos. É muito forte, a história começa, vocês têm... a história começa em Mossoró, Pois né? então tinham aqueles que ainda vivenciavam muito isso, mas se não precisava continuar a deixar no espírito do povo aquele sentimento de liberdade, e ninguém melhor do que o teatro, a cultura, para mostrar. Olha que coisa boa, para quem trabalha com cultura, está ouvindo hoje esses seus depoimentos, saber que realmente vai haver um resgate. Nós temos que fazer com que o folclore seja até uma âncora para Natal, em termos de fazer um grande festival de folclore, fazer de Natal a capital brasileira do folclore. Quero, inclusive, que a Fundação de Cultura, claro, ela está a nível de secretário, mas ela precisa ter esse status de secretaria. Ela tem que ser secretaria. Força, ela vai se transformar em secretaria. A cultura cresceu muito para ser apenas uma fundação. Não pode, tem que ser a secretaria. No Ministério da Cultura, agora como senadora, eu tive a oportunidade de trabalhar vários projetos, lei. Inclusive eu fui relatora da Lei Nacional do Teatro. Deixa eu só perguntar um negócio. A minha amiga Isaura vem ser secretária? Não existe ninguém que eu acredite mais que possa dar um upgrade, como se diz, porque ela foi quem me ajudou. Ela é maravilhosa. Por ideias maravilhosas que ela trouxe para a movimentação que fizemos em Mossoró. Eu gostaria de deixar uma mensagem para este primeiro domingo do ano, este primeiro domingo como governadora do Rio Grande do Norte. Uma mensagem de esperança, de otimismo. Eu sei que não é fácil, nada nessa vida é fácil. A gente precisa ir à luta, porque não cai do céu cai as bênçãos que nós pedimos tanto no Natal, na entrada desse ano, para ter sabedoria, para ter força, ter garra, ter coragem realmente para vencer esse grande desafio. Mas muito mais a palavra é união, porque se eu contar com cada um de vocês, com a sua ideia, com a sua confiança, com a sua compreensão de que precisamos, antes de mais nada, resgatar no nosso Estado a credibilidade na administração pública, fazer o equilíbrio financeiro, porque sem recursos não se faz a feira, e a partir daí, com a participação realmente do povo, fazer acontecer as ações que são necessárias ao desenvolvimento. Fazer o nosso Rio Grande do Norte grande não apenas no nome, grande na cidadania do seu povo, com o norte para o desenvolvimento. E que Deus nos abençoe, nos ajude a realizar tudo isso. Mas, para encerrar mesmo, o que é para você ou para a senhora estar de bem com a vida? Poder dormir sem ter assombração. Poder abrir os olhos e dizer, posso olhar o mundo, cada cidadão dizendo, cumpri o meu compromisso, a minha missão e honrei a confiança que você me deu. Por isso que Rosalba é show. Gostaram? Estamos chegando ao final. Vocês vão aproveitar janeiro para conferir grandes entrevistas e também as festas que estão acontecendo na cidade. Um bom final de semana e vamos viver o verão. Acessem www.nahorah.net e curtam também a minha coluna na Tribuna do Norte. Boa tarde.